Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe e avalie os episódios. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você se inscreva no canal e deixe o likezinho aqui embaixo no dedinho, tá? O Pode Liderar, Mulheres no Topo, ele é um oferecimento da DG Recursos Humanos. A DG Recursos Humanos é uma empresa especializada em soluções que envolvem qualquer problemática no que tange capital humano. Então, eu te convido a seguir nas redes sociais, entrar no site ou até mesmo contatar a DG para saber como é que ela pode estar te auxiliando no teu negócio. Combinado? No dia de hoje, então, temos uma profissional inédita. A gente nunca trouxe uma cirurgiã plástica aqui hoje para falar. A gente já trouxe outros tipos de profissionais falando sobre a indústria da beleza, mas nunca uma cirurgiã plástica. Então, a gente tem hoje a Adri Milani. A Adri Milani, então, ela é cirurgia plástica com especialização em rinoplastia e também host do podcast Plasticamente. Então, hoje ela tá como convidada e não como host, né, gente? Tô como colega Como hoje. Colega. Adri, muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Muito obrigada a você, Dani. Foi um convite muito especial e é um prazer pra mim estar aqui conversando contigo. É legal estar do outro lado da mesa, né? Muito, exatamente. Porque a gente só escuta, né? A gente fica num estado de relaxamento diferente. Obrigada pela oportunidade. Foi duplamente especial por ser um podcast, né? E por estar aqui desse lado. Obrigada. Legal. Adri, me conta então, como é que... Vamos falar um pouco sobre a tua história, sobre a tua trajetória, assim. Como é que tu foi... Tu não caiu na cirurgia plástica. Como é que aconteceu isso? Basicamente a cirurgia plástica caiu em mim. Sim. Então assim, Dani, meu pai é cirurgião plástico, minha mãe também é médica, o meu pai é ortomolecular e nunca houve uma cobrança no sentido de que eu fosse médica, eu sou a quarta filha, né, deles. Porém, a gente seguia muito por exemplos e foi um processo natural ali nos 17 anos para ser vestibular e não havia outra opção que não medicina na minha cabeça. E houve uma greve na URGS, que foi a universidade que eu cursei, e eu comecei as aulas em outubro, então eu fiquei todo um ano em que eu comecei a acompanhar meu pai no consultório. E ali, então, eu conheci a cirurgia plástica, apesar de que durante a minha formação eu não tinha esse compromisso de ser cirurgia plástica. Porém, concluí o meu curso e aí na hora da escolha da residência foi cirurgia geral e depois na escolha da segunda residência foi cirurgia plástica ali por diante, né? Então, eu acabei entrando na cirurgia plástica muito por influência, mas graças a Deus, a cirurgia plástica para mim, ela de maneira nenhuma foi uma escolha imposta, porque eu encontro dentro de mim elementos que me fazem reafirmar essa escolha e saber que por sorte ou por conveniência, eu acabei me direcionando para a profissão certa. Assim, não foi uma pressão do meio, do ambiente, assim, tu viu, se identificou e foi isso. Isso aí. Tu trouxe, né, numa das... A gente sempre faz algumas perguntas antes de vocês, né, virem para cá, e uma das coisas que tu trouxe quando tu disse que tu escolheu a cirurgia plástica, a frase que tu utilizou, tu trouxe que tu mesclei minhas questões pessoais e uma nova forma de encarar o corpo. O que tu quer dizer com isso, quando tu coloca isso? A cirurgia plástica, né, então, não foi tanto quando eu escolhi. Tá. Isso veio um pouco de surpresa depois, né? Porque eu fui uma pré-adolescente, adolescente gordinha, né? E eu acabei focando muito na parte profissional e num desempenho acadêmico que sempre foi bem satisfatório. E essa parte da autoimagem, ela realmente ficou arquivada por muito tempo. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com mulheres, que eu comecei a trabalhar com autoestima, eu tive que, obrigatoriamente, trabalhar coisas que ficaram em mim. Tu tá brincando? Eu achei que tu tinha mais essa consciência quando tu escolheu. Não, de jeito nenhum. Eu era bem... É mesmo? Cheia de probleminhas. Foi Ainda sou, né? Porque dizer que eu era fica um pouco... Ainda somos, né? Somos todas, né? Mas eu vejo que à medida que eu consigo desbloquear algumas coisas em mim, seja com terapia, seja por leitura, seja ouvindo
histórias e dores das minhas próprias pacientes, eu crio recursos para conseguir conduzir outras mulheres, então tirar da situação que elas estão e vem por aqui, porque aqui dá para ir, entende? Então isso é muito gostoso, assim, é gratificante demais e é uma busca contínua, né? Porque um processo que nunca acaba. Então, a partir do momento que tu tá em paz lá com a tua autoimagem, tu vai ter que lidar com a maternidade, né? E com as mudanças corporais que se sucedem, enfim, de um parto. Ou depois disso, então, quando tu conseguiu voltar para que tu considera ok, tu vai ter que te deparar e gerenciar o teu envelhecimento e a tua aparência. Então, esse é um processo que não tem fim. A gente tem que estar sempre buscando essas respostas para poder ajudar as pacientes também. A gente pode dizer que de alguma maneira quando tu ajuda elas, é como se tu também estivesse se curando, ou se ajudando, ou se ressignificando. É mais ou menos. O que pegou muito eu não me sentia com propriedade de falar uma coisa para uma paciente que eu não estivesse 100% convicta, ou que eu mesma não tivesse conseguido superar aquilo de alguma forma. Então, eu acabava... Por exemplo... o que a gente conversou? Não, tem sim. Por exemplo, essa questão... a minha mama, o meu tórax, ele tem uma angulação que faz com que o meu gradeado costal seja um pouquinho mais lateralizado ao invés de anteriorizado, e isso, por consequência, faz com que a minha mama seja divergente, ou seja, minhas mamas são lateralizadas. Aí vai chegar uma paciente, digamos que a paciente seja tu, e eu vou dizer, Dani, tu tem que te aceitar, porque este é o teu corpo, tem coisas em ti que a gente não vai mudar. A gente pode aumentar a tua mama, a gente pode mudar a tua mama, a gente pode levantar a tua mama, mas tem coisas que não são feias, não são bonitas, são tu, é estrutura. E eu não tinha como falar isso para uma paciente enquanto... Eu não tenho como falar isso para uma paciente enquanto existem coisas em mim, nessa linha, que não estão bem resolvidas, né? Que são estruturais minhas, e eu luto para não aceitar, porque as mulheres, elas não lutam para aceitar, elas lutam para não aceitar. Porque a aceitação, ela viria sem dispêndio de energia. O gasto de energia, o cansaço está em não se aceitar, né? Então, a gente tem que ter tudo muito bem resolvido para falar com propriedade e com convencimento, né? Claro que nem sempre a gente está nessa situação, mas pelo menos a gente está sempre trabalhando nesse sentido, né? De alguma maneira, então, elas contribuíram para que tu se desenvolvesse também. Mas com certeza. Com certeza, continuamente, constantemente. Adri, e hoje a quantidade de... Vamos lá, quem te procura mais são mulheres. São mulheres. 90%, 95%? 95%. Eu não sou muito boa em números e casuísticas e em analisar meus próprios dados, mas o público masculino me procura bastante para rinoplastia. Tá. Mas basicamente só rinoplastia. E me conta, assim, como é que foi esse anseio de ir para rino? De onde é que saiu, assim, eu quero fazer nariz, assim, eu quero... Pois então... A rinoplastia, ela também tá um pouco no DNA da minha família, né? O meu pai tem rinoplastia, ele fez quando ele era residente. A minha mãe tem rinoplastia, fez muito jovem. Eu fiz rinoplastia quando eu tinha 17 anos. E depois de novo com 27 na residência. Então, a rinoplastia é uma cirurgia muito presente nas nossas vidas. E a rinoplastia, ela tem... ela é uma mudança corporal que não pode ser muito camuflada e nem escondida. Ela tá bem no meio da face. E ao mesmo tempo... Bem exposta, né? O nariz, ele tá no meio da face, mas ele não é protagonista da face. Ele não é que nem o olho que se comunica, ele não é que nem a boca que fala, ele não sorri, ele tá ali, né? Então, tem um simbolismo por trás disso que é bem instigante, que merece atenção. Quantas coisas em nós não necessariamente têm esse protagonismo, mas estão ali o tempo todo... dando permissão ou sendo impeditivo para o resto funcionar, né? Então, a rinoplastia,
O nariz, ele só precisa, que eu falo muito para meus pacientes, ele só precisa não se destacar negativamente, né? E ao mesmo tempo ele tem esse formato e ele funciona psiquicamente como um iceberg. Porque ele acaba desencadeando reações surpreendentes, tanto positivas quanto negativas. Às vezes 1 milímetro é o suficiente para acabar com a vida de um paciente. 1 milímetro que às vezes só ele enxerga. Então, a gente tem que ter todo esse conhecimento e essa vontade de entender melhor a psique ali do paciente para tratar de nariz. Isso é uma coisa que um pouco eu gosto, um pouco eu sou coagida a fazer, mas muito eu gosto. E também a rinoplastia, do ponto de vista artesanal, ela é muito boa de fazer, né? Então, a gente tem aqui na nossa região um histórico de artesanato. Eu fazia crochê com a minha avó, tricô. E eu gosto, né? Uhum. E aí, então, é um procedimento muito delicado. E também te obriga a buscar conceitos artísticos. Eu comecei a fazer aula de desenho por causa da rinoplastia. E eu comecei a melhorar meus resultados por causa da aula de desenho. É impressionante como tu precisa desenvolver o enxergar através das mãos e dos dedos para conseguir operar bem no nariz. Uhum. Sabe? Uhum. Então, essas coisas, assim, uma coisa destrava a outra e tudo, no fim das contas, faz a vida da gente ter mais graça, mais brilho, mais vida, uma vida com mais vida, sabe? Uhum. Então, a rinoplastia, ela representa todas essas coisas pra mim, por isso que é uma cirurgia que eu tenho bastante afeição. Ô, Adri, perdão, e quando tu fala sou coagida a fazer, o que tu quer dizer com isso? Tu diz a psicologia? Não, tu disse ali quando tu tava trazendo sobre a rinoplastia, em alguns momentos tu não sei se eu entendi o contexto, me parece que em alguns momentos tu faz porque sim precisa, mas em alguns momentos tu é coagida a fazer, tipo assim, daqui a pouco tu não indicaria, mas o paciente quer fazer, acho que é isso. Não, eu acho que eu me expressei mal. Não, foi o que eu entendi, não sei se Sim. Não, eu usei a palavra coagida no sentido de que eu me sinto coagida a entender um pouco mais sobre a tua área, que é a psicologia. Ah, entendi. Na condição de continuar fazendo rinoplastias. Uhum. Porque não tem operar nariz sem tu ter um mínimo do entendimento de psicologia, de como que aquele paciente, do que aquele paciente está depositando naquela cirurgia. Mas de maneira nenhuma eu me sinto coagida, inclusive se, na dúvida, eu contraindico a cirurgia. Já aconteceu? Já aconteceu e o paciente sair ofendido, por mais que a gente busque colocar as coisas de uma maneira sutil? Assim, tentar... Porque a consulta médica, a consulta psicológica, ela por si já é ela não necessariamente é um meio, ela pode por si ser um fim, né? Então, quando o paciente vai me buscar, o que eu preciso identificar através daquela consulta é se a cirurgia plástica vai ou não se traduzir em melhora enfim, bem-estar para aquele paciente. Uhum. E muitas vezes a resposta é não, claramente. E algumas vezes eu não sei. Só que eu tô falando de uma cirurgia, não é algo que eu possa fazer e amanhã desfazer. Então, enquanto eu não souber, eu preciso pedir para esse paciente voltar de novo. Eu preciso pedir para esse paciente voltar daqui a 6 meses. E muitas vezes isso pode soar ofensivo. Uhum. Principalmente quando o paciente está vindo com uma série de inseguranças que não deveriam estar sendo tratadas ali. E eu, de certa forma, reforço essa insegurança de dizer, eu também não te quero aqui no meu consultório. Não é que eu esteja rechaçando esse paciente, mas eu sei que ele precisa avaliar outras coisas antes, né? Tu trouxe um assunto bem importante, assim. Sabe que eu vi no TikTok, a gente conversei contigo antes sobre isso, acho que é importante a gente trazer pro episódio. Eu vi no TikTok, acho que foi no passado, se eu não estou enganada. Ela era uma bariátrica e ela tinha perdido bastante peso, enfim, ela tava com peles, né, que fica. E eu não sei como é que tem o nome dessa cirurgia, cirurgia reparadora, talvez? Não sei como é que é o nome da cirurgia. Pode ser, na verdade, após uma cirurgia bariátrica, em função dessa sobra de pele, a gente faz uma série de cirurgias reparadoras, né? E de acordo com cada área. Perfeito, era isso. Então, eram cirurgias reparadoras. E o médico, ele, bom, pra te ter uma noção, ele
ele se negou a fazer a cirurgia, ele não quis, e ela foi para o TikTok reclamar desse médico. Então, assim, obviamente ele deveria estar correto, porque ela foi equivocada ou desequilibrada a fazer essa colocação do médico. E na conotação do vídeo que ela gravou, ela parecia bastante incomodada. Então, assim... equivocado no meu entendimento, talvez ele não estivesse, porque ele também pode se negar a não fazer, acredito, né? Ele pode se negar né, a não fazer, pode se negar, né? No caso, a realizar a cirurgia. E a importância desse médico também saber, daqui a pouco, da distorção que aquela pessoa tá naquele momento, não sei, assim, sabe? Ou daqui a pouco, ou tá enviesada, ou tá sabe? Sim. Tu entende o que eu quero dizer? Não, eu entendo não é um produto que está na prateleira que o paciente pode levar. A gente precisa saber, né, se o paciente vai saber usar aquele produto. Se tu vai, por exemplo, para comprar uma arma, tu tem que ter porte. Para comprar uma cirurgia plástica, por mais que a gente veja em mídias sociais cirurgiões praticamente implorando para os pacientes se operarem, não é assim. O paciente tem que saber fazer um bom uso daquele procedimento. E aí tu pega um paciente pós-bariátrico. Primeiro, tu não sabe qual é o estado nutricional desse paciente. A única coisa que a gente sabe é que tu tem que estar bem nutrido para cicatrizar. Tu não sabe como é que está o estado psicológico desse paciente, né? E às vezes numa avaliação, bom, tu sabe, né? Então, se alguém chega muito descompensado, perfeito, tu não precisa de 1000 avaliações. Tu tem um comparativo. E pra gente também é assim. Às vezes tu olha pro paciente e diz assim, não é o momento de te operar. A gente precisa fazer algumas compensações. A gente precisa dar tempo para algumas coisas. A gente precisa regular algumas coisas e depois sim, a gente vai voltar a conversar. E isso pode ser muito... E tanto... essa paciente, provavelmente, ele estava certo. Perfeito. Que ela reagiu justamente sem maturidade, poxa, essa foi a avaliação dele, eu concordo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Essa foi a avaliação dele, eu discordo, eu vou buscar outras avaliações. Ele não é o único médico da face da Terra. Isso seria uma reação ponderada, coerente, né? Não é lei o que um médico te diz. Tu tá completamente livre a buscar outras avaliações. E eu não tô dizendo que lá no meu consultório, quando eu tento indicar e contraindicar a cirurgia da maneira mais consciente possível, que eu vou acertar sempre. Eu tenho certeza que várias vezes eu vou me equivocar nas minhas avaliações. Mas é para isso que existe essa liberdade em que a gente pode buscar outras avaliações, outras maneiras de pensar, até identificação. Eu sei que nem todas as pacientes vão se identificar com a minha maneira de pensar, de operar, de agir, do meu gosto. Mas eu sei que elas também podem se identificar com alguns outros colegas. Né? Então, a paciente precisa estar ciente dessa liberdade que ela tem. Ô, Adri, e quando a gente faz... perfeito, assim, a colocação que tu faz, no caso, a maneira com a qual ela conduziu a situação, denota que o médico estava correto nessa intervenção, né? Dá mais peso para ele do que para ela, né? Exato. E eu me tiro uma dúvida, assim, técnica. Como é que quando vocês fazem cirurgia... Olha eu, né? Super psicóloga. Quando vocês fazem a cirurgia... Fica à vontade, ninguém tá esperando. Técnicos. Quando tu faz a cirurgia, né, a rino, vocês fazem de acordo com... Existe um jeito de cada médico operar? Existe um formato mais... olha só a Vonadri, porque ela faz o nariz daquele jeito. Ou daqui a pouco existe... Não, deixa eu olhar esse rosto, melhor dessa maneira. Existe uma assinatura de... Olha eu, né? Existe uma assinatura bem leiga. Não, tá correto. Existe uma assinatura de... Não, vai naquele médico que ele faz o nariz assim, mais pra cima, mais arrebitado, mas tem isso? Com certeza, Dani, tem muito, e isso é uma conversa interna que eu tenho comigo mesma, porque claro que sem nenhuma interferência externa, tu tem o teu gosto pessoal, tu tem a tua maneira de executar as coisas, mas é mais coerente tu saber que está ao teu alcance fazer adaptações para que a pessoa que está ali na tua frente fique mais satisfeita. Então, eu acho que se a gente for pelo caminho do meio,
a gente vai ter menos chance de fazer errado, né? Então, o paciente está me pedindo uma coisa, é de acordo com o que eu gosto, ótimo, fechou, é isso que a gente vai fazer. O paciente está me pedindo algo que é um pouquinho diferente do que eu consideraria certo. Vou analisar, porque a gente precisa analisar, né? Porque dependendo do que está sendo solicitado, isso vai muito na contramão do que vem sendo estudado e realizado e feito e recalculado ao longo de muitos anos. Então, tu não pode abandonar tudo que tu sabe em função de uma solicitação, né? A gente vai estar muito sujeito. E tem essa coisa assim de... Faz aquela puxadinha. Não existe aquela puxadinha, né? Ô, Adri, e teve um caso que tu pegou e tu pensou, meu Deus, não acredito que ele tá me pedindo isso. Ou que tu... Qual foi o negócio mais, assim, fora que tu viu que... Deixa eu pensar... Em rinoplastia, isso? Na tua carreira, assim, guria, bem curiosa. Teve algum caso, assim, que tu pensou, pelo amor de Jesus Cristo? Olha, Dani, desde que eu comecei a trabalhar, eu invisto uma energia em selecionar o meu paciente. Em rede social, em consulta. Então, graças a Deus, quem tem, assim, solicitações bizarras, normalmente não chegam até mim. Tá. Já houveram, né, algumas solicitações, tipo, né, o gosto da pessoa, mas nada, assim, que eu entendesse como... estar colaborando com algum transtorno dismórfico, entende? Perfeito. Mas assim, e quando tem alguém que chegou lá e solicitou, por exemplo, não tá de acordo contigo, tipo assim, tu não tá de acordo, tu vai usar o caminho do meio, certo? Que foi o que tu colocou. Essa pessoa, ela volta e ela não gostou daquilo que ela viu. Olha, já aconteceu muitas vezes, assim, de pacientes me pedirem coisas que eu digo, olha, isso não vai ficar legal. E a gente acabar realizando a cirurgia, então, num meio termo. E depois, com o passar do tempo, a paciente insiste. Vou te dizer um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela fez uma mamoplastia redutora comigo. Ela disse, eu quero reduzir bastante a mama. E foi o que eu fiz, eu reduzi bastante a mama. Mas a mama ainda tinha volume. E ela já no início pós-operatório, ela disse, Adri, ficou grande. E assim, para 99% das pessoas que eu opero, aquela mama não era grande. Tá. Aí depois a gente operou o abdômen dela. Ela foi uma paciente nota 10, assim. Impecável. E aí depois passou-se um tempo em que ela pôde se acostumar com a mama, em que ela pôde se acostumar com o abdômen, que todo o formato do corpo dela mudou. E ela disse, Adri, minha mama tá grande. Eu quero reduzir. Então, como eu já tinha desenvolvido uma confiança muito grande nessa paciente e eu já tinha conseguido, de certa forma, participar dessa dor dela de ter tido uma mama grande toda a vida e daqui a pouco uma mama pequena não era suficientemente pequena e ela realmente precisava de uma mama menor, eu concordei em fazer mais uma redução e foi o que a gente fez e ela ficou feliz. Perfeito. Então, assim, eu posso te ajudar a fazer o que tu quer, mas entenda... se coloca na minha situação, tu tá me pedindo uma coisa bem diferente do habitual, a responsabilidade é minha, quem sabe a gente faz isso em 2 tempos, quem sabe a gente dá um tempo pra ti e pra mim, sabe, já que é um pedido um pouco diferente, um pedido um pouco a mais do que o habitual, vamos com calma para que nem eu nem você nos sintamos lesados de alguma forma e nem violentados, né? Então, isso já aconteceu, mas tu tem essa conversa franca? Tenho. E teve uma virada de chave profissional para mim, que foi quando eu parei de dizer assim, meu Deus, eu faço o meu melhor e as pacientes não gostam, coitadinha de mim. E tipo, eu entendo que essa pessoa talvez queira algo diferente do que eu fiz. E se eu puder fazer um pouco a mais, eu vou fazer, porque o meu resultado, o meu objetivo é que ela goste do resultado dela. Se ela gostar, eu também gostei. Então, não me custa, sabe? E também, dentro dessa virada de chave, eu tive que educar minhas pacientes no sentido, um tempo cirúrgico é o que a gente quer que aconteça tudo num tempo cirúrgico e todo mundo fique feliz. Mas não vai ser sempre assim. E se a gente precisar fazer um retoque, um aperfeiçoamento, a gente vai fazer.
Porque o que importa é o resultado final, não é o caminho que a gente percorreu até chegar lá. Então, hoje em dia, eu me sinto mais tranquila. Eu me saí um pouco dessa posição de acusada e de vitimizada para, não, eu vou ajudar essa paciente. E a paciente também já se sente melhor compreendida e a gente consegue ter uma relação de uma qualidade muito melhor do que o que eu tinha antigamente com os meus pacientes. Mas é um amadurecimento profissional também, eu entendo, né? Sim, já faz um tempo, né, que eu tô nessa. Mas eu digo em relação a essa virada de chave, assim, teve algum evento que aconteceu que tu, deixa eu virar essa chave? Sim, houveram alguns eventos, assim. E profissionalmente, houveram situações, assim, de não saber como lidar, como agradar aquele paciente, porque tecnicamente eu não tinha mais o que oferecer. Aquele era o meu melhor. E talvez o meu melhor não fosse o suficiente, né? E ali acontece aquela coisa assim, ó, se tu vem com uma programação de que tu sempre tem que agradar outra pessoa, inevitavelmente tu vai te frustrar e, de certa forma, tu vai corroborar para a frustração daquela pessoa. Agora, quando tu entende que tu tem um teto do ponto de vista técnico, tu entende que até ali tu vai. A partir disso, se a pessoa responder positivamente ou não a isso, esse problema não é mais tão teu, né? E aqui eu consegui mexer a partir do momento em que eu me aprofundei um pouco mais na psique do meu paciente. Eu digo, esse é o resultado. Hoje mesmo, uma paciente muito querida, ela, nossa, no pós-operatório impecável, ela me mandou uma mensagem. Eu disse, Adri, eu sonhei contigo, e aí eu tava com vergonha, e eu tô com, 40 dias de pós-operatório, e aí eu criei coragem de te dizer que eu gostei muito do meu abdômen, eu tô muito feliz, mas eu não tô gostando da minha mama, porque eu queria ela mais marcada, e ela não tá ela não tá caída, mas ela também não tá onde eu gostaria que ela... E aí eu entendi o sofrimento dela. Porque ela esperava outra coisa e ela se programou para isso e ela idealizava esse resultado e se deparou com um resultado diferente. Só que, na verdade, a mama que ela tinha antes é uma mama super saudável do ponto de vista de cirurgia plástica, porque é uma mama com uma certa densidade que oferece uma cobertura para a prótese, que com o envelhecimento não vai fazer com que aconteça o rippling, que são aquelas dobraduras na prótese. E aí eu disse... Não, pera que eu vou te ajudar. Primeiro, deixa eu te mostrar qual é a mama que tu tem. Tu tem uma mama que é o que todo mundo quer ter, né? Porque eu muito mais proponho fazer enxertia de gordura para camuflar um colo que tá com rippling, do que lipoaspirar um colo para deixar uma prótese, né? À vista, assim. Isso. Aparente. Exato. Então, o que eu propus para ela é, te acalma, que bom que tu me falou isso, porque se tem alguém que pode te ajudar com esse teu sofrimento, sou eu. E vamos decidir se a gente vai realmente lipoaspirar essa mama para a prótese ficar mais marcada, ou se a gente vai aprender a gostar dessa mama aí que Deus te deu e que tá bem bonita, sabe? Então tem toda essa questão que, a partir do ponto de vista... Quando eu não posso mais mexer na minha técnica, eu posso ainda mexer na minha maneira de ajudar o paciente a lidar com o resultado. E, Guria, tu trouxe uma coisa que eu queria te perguntar, assim, o que é... Até que ponto é técnica... Até que ponto é técnica, até que ponto o desejo desse paciente, ele tem que ser validado, considerado, que nem, por exemplo, se tu não tivesse essa coerência, essa conduta, esse direcionamento em relação a essa paciente, que talvez ela pudesse refletir sobre como ela está se sentindo em relação a essa mama... Eu fico pensando assim, porque é técnica, né? Tu tá me dizendo que é técnica. Sim. A tua decisão, ela não é baseada nos teus moldes, naquilo que tu acredita que é melhor para o seio dela, certo? Existe é uma ciência. Exato. Assim, se tu for contabilizar a preferência da maioria e como que aqueles corpos reagem ao envelhecimento, tu vai chegar numa conclusão do que é melhor para um paciente naquele momento, digamos assim, né? Perfeito. E... mais fácil, ou se eu não detivesse o mínimo de um conhecimento para ajudar, para conduzir essa paciente nesse sofrimento psíquico dela, mais fácil é, tudo bem, vamos lipoaspirar tua mama. Perfeito, é isso. Que é o que ninguém conversa, né? Isso eu acho que faz um pouco, a gente tá aqui falando de mulheres, eu acho que essa minha empatia com a dor feminina vem do meu gênero. Então eu sei que
um homem, talvez, não quero generalizar, Sim, tá? perfeito. Mas um homem nunca teve essa dor. E talvez para ele fosse mais fácil. Se daqui a 5 anos ela tiver com um burral do Rippling, isso é um problema para daqui a 5 anos. Não é um problema para agora em que eu vou ter que tentar manejar ela do ponto de vista psicológico. Então, tá errado. Não sei, é uma maneira de resolver. Mas hoje em dia eu tento resolver as coisas de um jeito em que eu penso que... eu gosto assim, sabe? Uhum. Faz sentido pra ti. Faz sentido. Exato, Dani. Faz sentido pra mim. Tá, legal. E, Adri, como é que... Vamos falar um pouco sobre a gente tem, né, vocês médicos, principalmente cirurgião plástico, tem o tal dos processos judiciais, né? Não adentrando nos processos judiciais, mas no sentido de... quando algo não fica como o paciente gosta, né? Existe uma conversa anterior, olha, vai ficar desse jeito, não vai, que nem eu te disse ali antes, né? Eu botei a prótese e o meu anseio era que meus seios ficassem mais unidos. E aí, e tá tudo bem, tipo assim, só se eu nascesse, né? Daí eu falei pro médico na época que eu fiz. Eu disse, eu gostaria dele. Disse, não, olha, tu tem claro que não foi uma coisa que foi... Não foi não foi algo que foi explorado antes de eu fazer a cirurgia, mas isso também não interferiria na minha decisão, entendeu? Entendi. Mas aí depois, beleza, não é um problema pra mim, até porque não tem problema, não é um negócio que me incomoda, mas eles não ficaram juntos, eles ficaram mais... Como é que tu falou antes? Lateralizados, divergentes. Isso, porque eu tenho o meu tórax, ele é mais aberto, pelo que eu entendo ali que tu disse. E show de bola, não tem problema nenhum, assim, ele só me explicou e é isso aí. O que eu falei pra ele na época, que eu não gostaria de parecer que eu estivesse acima do peso, ou, né, parecer, né, que isso me deixasse aparentemente mais gorda, né, parecesse gorda, ou um traveco, né, porque eu sou alta, né, eu sei assim, pelo amor de Jesus, não quero ficar gorda nem parecendo um traveco, porque eu sou alta, eu tenho 1,75 m, né, então, daí ele disse, não, eu vou levar essas 2 próteses, e eu disse, meu Deus, gente, é demais. Confia em mim. E eu disse, show de bola, é isso aí. Então, isso... Porque dá medo, né, guria? Sim. Tipo assim, depois colocou, não, né? Tá, ok, dá pra tirar e tal, mas... Eu não queria ter que passar por isso de novo, assim. Mas eu fiquei super feliz com o resultado, assim, bem... E foi bem tranquilo, assim. Essa questão, assim... É melhor prevenir do que remediar, mas às vezes dá pra remediar. E se tem solução, solucionado está, remediado está, e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tava jantando com as mães lá dos colegas da minha filha, e uma mãe falou, não sei o que estavam falando de nariz, ela disse, eu fiz o nariz, um cirurgião ótimo aqui de Caxias, e ficou isso aqui, e eu não gostei. Eu não fui lá fazer cirurgia pra ficar com isso aqui, né? E eu olhei pra ela e pensei, ela tá certa. Ela foi comprar um produto e ela queria um produto perfeitinho. É o que a gente quer. E é a mentalidade da maior parte das pessoas, porque elas são conduzidas a acreditar que a cirurgia plástica é a solução para todos os problemas dela. E do ponto de vista jurídico e de processo, quando existe esse pequeno confronto ali do que tu imaginava versus o que ficou, tipo, a minha mama ficou um pouquinho lateralizada, eu só vejo uma solução, ou pelo menos para mim, eu só vi uma solução, que é o que me fez criar a cirurgia plástica consciente. Que é assim, eu não tenho como ficar brigando com as minhas pacientes e dizendo que elas deveriam saber algo que elas não têm como saber se eu e os meus colegas não explicar. Então, eu comecei a entregar informação, tipo, você que tem o tórax um pouquinho mais no formato de barril, lateralizado, o seu mamilo já tá olhando pro lado. Pois é, a prótese só vai aumentar a mama que você tem. Isso tu vai colocando em rede social. O teu nariz, ele não vai ficar perfeito, ele vai ficar melhor do que ele era. Se eventualmente ficar alguma irregularidade, a gente vai avaliar e vai ver se existe uma possibilidade de melhora. Além do que é feito lá na hora,
né? E quando acaba a cirurgia já tem um inchaço, a gente já não tem 100% de precisão, a gente pode ver como que vai cicatrizar e nem sempre a natureza joga a nosso favor, né? Tu não disse esses dias que queimou lá os aparelhos, às vezes acontece da natureza nos passar uma rasteira e cicatrizar torto, cicatrizar diferente. Então eu não tenho como oferecer uma garantia de resultado. Não tenho, é impossível. Eu tenho como entregar informação, eu tenho como tentar conscientizar o meu paciente, né? Muito provavelmente se tu tivesse ouvido ou do teu cirurgião, ou sei lá, se tu seguisse uma outra cirurgiã na rede social que falasse sobre mamas, prótese de mamas, tu dizia, a minha ficou assim porque eu já sabia que a prótese só ia aumentar ela do jeito que ela é, e ficou um pouquinho de lado e tá tudo certo, eu já tô mais maravilhosa do que eu era antes, e era isso que eu queria e ponto final, entende? Então, eu acho que mesmo judicialmente, se a gente conseguir investir num trabalho de conscientização, a gente vai estar melhorando a comunicação. E aí, se comunicando bem, não tem por que brigar judicialmente, a gente consegue chegar num consenso, na maior parte dos casos, né? Porque às vezes realmente aí não tem como escapar, eu acho, né, guria? Faz parte, eu acho, faz parte do jogo, né? Sim. A gente tenta selecionar, tenta conscientizar, tenta dialogar, mas às vezes não tem como. Adri, deixa eu agora bem polêmico, assim. Tu acha que as redes sociais, elas contribuíram para essa... tu falou um termo antes. Para essa... não é distorção da imagem, tem um nome esse termo, é de... como é que tu falou antes? Transtorno dismórfico Perfeito. corporal. Como é que é o nome? Transtorno dismórfico corporal. Dismorficação, existe esse termo? Dismorfia. Dismorfia, isso, dismorfia. Como é que eu vou te dizer? O que tu acha? Sim, tipo, sim. Eu chego lá no teu consultório, eu quero ficar com esses glúteos. Eu quero ficar com esse nariz. Deve chegar, né, guria? Imagina? Sim, e principalmente assim, ó. O paciente, não, eu me gosto assim como eu tô, mas olha essa foto. Ela tem o nariz dela e ela tem o nariz dela da foto. E ela não gosta do nariz da foto, porque a foto incidiu de um jeito... olha só, eu tô cheia de exemplos hoje. Eu tava tendo essa conversa com uma paciente minha, uma querida também, super ponderada, uma cabeça maravilhosa. E aí ela veio pra uma revisão e eu fiz as fotos dela e eu olhei, tipo, que gozada, eu não notei, a altura das próteses tá diferente. Quando eu tava fotografando, eu não tinha percebido. Quando eu olhei a foto, eu percebi. E aí eu conversei com ela, digo, vamos ver isso aí quando tu voltar, porque tá parecendo diferente. Como é que tá quando tu vai te vestir, quando tu vai botar o sutiã, como é que tá isso? Como é que tu tá te enxergando? Porque às vezes tu faz uma modificação cirúrgica por causa de uma foto que não compensaria, sabe? Porque simetria 100% esquece, tu não vai conseguir. Nem num corpo sem cirurgia não existe, né, guria? Muito menos. Só que daí tu não olha. Quando a paciente chega pra avaliar uma mamoplastia de aumento, a primeira coisa que eu faço, tu tá vendo que o teu sulco mamário direito é 3 milímetros pra cima da esquerda? Ai, nunca percebi. Com certeza depois tu ia perceber. E isso ia ser o teu maior pesadelo, só que é um pesadelo diurno e noturno. Porque depois as assimetrias, elas são pessimamente digeridas. Só que antes tu explica, a pessoa tem condições de entender. Mas hoje as coisas precisam ser instagramáveis, então o paciente não quer ter que lidar com o fato de entender que o corpo dele não é perfeito, nunca vai ser, muito menos depois de uma cirurgia plástica, entende? Então acho que a rede social, ela tem isso. É muito fácil parecer o que tu quiser ali, né? E quando tu vai fazer uma cirurgia plástica, tu tá buscando justamente parecer o que tu quer parecer, né? Se ficar diferente disso, é meio... é complicado, tá, né? Então acontece bastante essa... Muito. Eu digo assim, ó, a gente tá vivendo 2 mundos paralelos. Esse aqui físico e aqui, esse é o exemplo melhor de todos. Eu tô te olhando aqui, tu tá cara a cara comigo. Eu tô te enxergando aqui. E eu tô te enxergando ali. E ali tu é uma coisa. Ali tu tem os teus reflexos, sabe? A luz tá incidindo de um jeito. Ali tu é uma pessoa, aqui tu é outra. Só que hoje em dia as pessoas precisam lidar com essas duas situações que elas estão ali em paralelo, concomitantes. Tô falando contigo, peguei meu celular, te olhei numa foto tua, daí eu já não sei se a mais bonita é essa Dani ou aquela, e qual delas que é a Dani de verdade, entende? Então isso gera uma certa confusão mental na cabeça das pessoas. E a consciência, né, da pessoa, saber o que ela busca, né? Ou
comparar. Eu acho que as comparações, muitas vezes, elas são... elas são injustas, né? Tu acaba utilizando o Instagram como uma referência... não justa mesmo, assim, injusta, porque... além disso, tu vai ver uma mulher super, muitas vezes, fez várias plásticas, botox, fez isso, fez aquilo, e tu compara com... Meu Deus do céu, olha só, não estou assim, não estou assado. E acaba também criando até uma defasagem nessa autoimagem baseada numa realidade que ela tá toda construída com diversos procedimentos, tu entende? Toda editada, porque... Fora a edição, né, Adri? Além de todos os procedimentos que essa pessoa fez... esses dias eu falei, eu disse, olha, eu fiz e não tenho problema nenhum nisso. A gente tem os recursos, tá aí pra usar, né? Com certeza. Botox, eu já fiz o preenchimento hialurônico, fiz o Radiesse, fiz o Ultraformer. E é isso aí. Agora, tipo assim, claro que... Por que eu falo sobre isso? Porque daqui eu quero com 40 anos, com 45 tá, né, melhor do que talvez eu estaria hoje, tu entende? Ou, Sim. enfim, se eu não tivesse nada, né, enfim. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente faz comparações irreais, tu entende? A pessoa se compara, acho que não tem... Não, mas tem muita coisa. Tem aquela marquinha que não... Esses dias até a própria Lili, que faz os meus procedimentos, ela perguntou, tu chegou a fazer preenchimento... mandíbula? Daí eu disse, não, querida, a única pessoa que toca nesse rostinho aqui é você. Daí ela disse, não, mas é porque tá bem marcado. Eu disse, não fiz nada. Eu sou assim. Eu sou assim, querida. Eu sou assim, só que eu acho que, sei lá, né, enfim. Mas isso que eu queria... minha dúvida é, tu tem percebido um aumento de buscas, de procedimentos depois de anos pra cá? Não sei quanto tempo tu... eu já entrei nessa era meio digital. Eu me formei em cirurgia plástica em 2013. Em 2014 eu comecei a exercer. Então já são 11 anos, 10 anos. Mas... Mas é diferente, né, Adri? Eu meio que me separei dos procedimentos estéticos menos invasivos que eu fazia no início. Tu fazia? Harmonização, fazia. Eu gostava de fazer, inclusive. Mas hoje em dia eu fiquei mais restrita à cirurgia mesmo. Então... não é algo que... Não é uma problemática, assim... tão frequente no meu consultório. Só que, claro, né? Com a cirurgia plástica, a gente tem todas essas situações também. E é muito fácil, assim. Eu fico pensando, a gente tem que ter um cuidado, uma responsabilidade social no momento que tu vai escolher uma foto de pré e pós-operatório. Porque tu pega o pior dos cenários no pré-operatório e compara com o melhor dos cenários no pós-operatório e bota luz, e bota ângulo, e bota, sei lá, besunta o corpo. Eu sei que tem colegas que passam óleo e fazem a foto ficar maravilhosa. Isso é uma falta de cuidado, porque é uma promessa, é vender uma coisa falsa, entende? Depois que sair o óleo, depois que sair a luz, depois que mudar o ângulo... vai ser um comparativo. Então, quando eu tô lá montando um pré e pós de rino, eu tento pegar a mesma luz, eu pego no consultório. Se tá inchado, eu digo, isso é 1 mês, e com o mês o inchaço é assim. Com 6 meses o inchaço é assim, com 1 ano é assim. Para tentar trazer um pouquinho da realidade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas não gostam tanto de ver o que não é perfeito. Então, a gente tem que fazer um balanço entre entregar a realidade sem me escarrar a realidade, para que também o paciente consiga aos pouquinhos acessar essas informações. Esses dias, tem um pessoal da Turquia que eles dão um zoom, daí fica aquele nariz com efeito de olho de peixe, um narigão, e daí sem maquiagem, daí compara com maquiagem, bronzeada, com a lente afastada. São 2 pessoas diferentes, né? Não é pelo procedimento em si, sim pela maneira que eles trataram a imagem. Então, esse trabalho educativo também precisa ser feito para o paciente entender, com uma luz diferente, tu também seria assim, né? Não, tudo muda, né, guria? Ângulo da foto, para frente, para trás, para cima, para um lado, luz. Só que quando tu tá enxergando aquela imagem maravilhosa, vai assim, tipo, por um atalho psíquico, tu não para calcular, tu não para questionar. Ontem a gente tava numa discussão na aula de desenho, que tá meio em voga essa coisa do santo sudário, né? E aí um colega falou que... Como é que foi?
que ele não acreditava muito que Jesus Cristo teria ressuscitado uma pessoa. Eu disse, tá, mas parada cardiorrespiratória, pelo amor de Deus, qual é a surpresa? Só tu reanimar. Ele disse, não, mas ele estava morto há 3 dias lá, que Jesus ressuscitou. E uma outra colega advogada disse, tá, então tu acredita cegamente que essa informação de que ele estava morto há 2 dias veio resgatada na íntegra até os dias de hoje, mas tu questiona o fato de que Jesus teria ressuscitado essa pessoa. Então, por que a gente acredita cegamente em alguns argumentos, em outros tu questiona tanto, sabe? Isso é aquela coisa, tu acredita no que tu quer acreditar, e uma imagem linda é muito tentador pra gente acreditar, né? Perfeito. As pessoas querem ver, né? Ô, Adri, uma coisa que me surgiu dúvidas aqui. Como é que surgiu essa ideia, né? Tu trouxe que tu tá aí nessa carreira faz vamos lá, 11 anos. E a minha dúvida é, como é que surgiu essa ideia de tu fazer um podcast? Pois é. Como é que surgiu essa ideia de eu fazer um podcast? Tu vê, eu gosto da psicologia porque ela tá sempre por aí, né? O que aconteceu? No final do ano, ali por outubro do ano passado, final de inverno, eu comecei a agudizar, assim, num quadro meio de depressão. E eu voltei para terapia. E aí, a minha psicóloga me deu para assistir um episódio de educação emocional. Não, de modulação emocional. Do podcast Lendo Mentes, do Léo Vine, de Porto Alegre. E aí, eu adorei o podcast. E dentro das coisas que eu acho que acabaram agudizando esse quadro de depressão, é essa coisa de que eu tenho que me comunicar, assim como eu sempre senti. E eu não estava conseguindo me organizar, eu não tinha aquela iniciativa de montar isso num formato organizado. E aí eu acabei participando. Daí eu falei pro Léo, eu disse, vamos conversar, eu quero participar do teu podcast. Me ofereci, bem oferecida. E fui para Porto Alegre e eu gostei do formato. Porque é isso, né? Tu tá aí fazendo perguntas, tu não me conhece, agora eu tô aqui tipo um livro aberto, falando várias coisas que talvez tu desconhecesse antes e tu foi agregando esse conhecimento, ao mesmo tempo tu pega esse conhecimento e oferece para as pessoas que te escutam. E isso é legal, isso é uma coisa que de certa forma nos preenche, né? E eu disse, eu vou começar pelo podcast, porque eu não preciso entregar todo o conteúdo e eu vou aprender ao mesmo tempo que eu investigo colegas e profissionais afins da cirurgia plástica. E a partir daí que eu criei o Plasticamente, né? E o objetivo dele é levar conteúdo justamente para médicos, Não, de jeito nenhum. É para paciente. Para paciente. Inclusive, a gente pede ali para os colegas que são entrevistados e para esses outros profissionais que foquem na paciente. Porque se eu estou reclamando que os pacientes estão idealizando e pegando informações distorcidas, eu preciso oferecer um conteúdo de qualidade. Tá. Então, foi criar um programa de conscientização, de educação mesmo para os pacientes. Sim, me expressei errado. Na verdade, eu quis dizer, os convidados são médicos, né? Tá, que eu lembro que eu vi que também teve até a própria anestesia, porque às vezes eles não têm medo da cirurgia plástica, às vezes eles têm medo da anestesia, né? Sim. Os episódios, eles, até agora, a gente tá, e ele, a princípio, ele deve ir até dezembro, a gente tá colocando temas que são do interesse do paciente. Então, começamos lá com anestesia, cirurgia plástica da mama, rinoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração. Tem outros episódios ainda de cirurgia plástica e a gente vai mesclando com outras coisas que o paciente precisa saber. Que, por exemplo, fiz uma abdominoplastia, o teu resultado só vai se manter se tu tiver uma alimentação e um estilo de vida compatíveis com essa manutenção. Tá, mas como eu faço isso? Então, a gente tem um episódio com 2 educadoras físicas, tem um episódio com as nutricionistas. Então, para que o paciente tenha, se ele quiser, ele tem o conhecimento que ele precisa, entende? Sim, tá tudo tu não pode, tu é responsável por 50% desse procedimento, né?
né, ou melhor, não pelo procedimento, pelo sucesso dele. Isso. Os outros 50 também a gente tem que contar com essa pessoa que passou, né? Isso aí. E esse conteúdo, né? No caso, tu disse que tu vai gravar até dezembro. Tu não pensa em manter, assim? Eu não sei se te ocorreu isso. Tá legal, não tá? Como é que tá a experiência? Tá bem legal. Mas os temas, assim, principais, né? Dentro da cirurgia plástica, eu vou acabar esgotando. Né, porque ou eu entrevisto outros colegas falando dos mesmos temas, que é uma possibilidade. Eu não quero encerrar isso e acabou. Então, a segunda temporada ela vai acontecer. Eu só não ainda criei se vai ser nesses mesmos moldes, né? Porque, querendo ou não, no Pode Liderar, tu tem N mulheres de todas as áreas, e isso é meio que inesgotável. Mas na cirurgia plástica eu vou gravar outro capítulo de rinoplastia com outro profissional, então acredito que talvez eu vá mudar um pouquinho o formato. Legal. Mas tô tramando ainda, vamos ver como é que a gente vai fazer. E como é que tu imagina o futuro tu acha que muda muito o futuro da cirurgia plástica? Como é que tá essa... Pois é, o que eu vou te dizer? O que tu tem visto, assim? A cirurgia plástica, ela tem um paralelo até com o mundo da moda. As pessoas nunca vão deixar de se vestir, entende? O nosso corpo não deixa de ser uma rouparia. Elas podem mudar o estilo, né? Mas, de certa forma, eu não vejo a cirurgia plástica se tornando obsoleta. Eu acho que as coisas vão mudar, né? Vão inovar. Vão se tornar menos invasivas, menos agressivas, menos traumáticas. Acho que psicologicamente os pacientes vão estar melhor preparados, porque a gente está caminhando rumo à informação, né? Hoje a informação está muito acessível. Eu gostei da tua pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar. Estou respondendo meio no improviso, sabe? Não, sim. Eu não sei muito para que lado a cirurgia plástica vai. Porque... Se vai existir uma inovação, se existem novas. Porque hoje, por exemplo, eu não sei, daqui a pouco, ou não, talvez não esteja tanto no meu radar, porque eu ainda sou nova, mas daí eu não sei se é só cirurgia plástica também isso, né? É lifting que se fala? Isso, lifting ou rinoplastia. É um negócio que não existia há não sei quanto tempo atrás. Ele sempre existe. Na minha percepção e no meu radar, era um negócio que não era feito muito. Não, na verdade sim, há muito tempo. Óbvio. Mas assim, houveram modificações e deverão continuar havendo. E ao mesmo tempo, já se observou na cirurgia plástica vários movimentos assim de agora essa tecnologia vai salvar a melhor de todas. E voltamos para estaca zero, porque daqui a pouco não era tão legal assim, não valia o investimento. Então, assim, entra tecnologia, sai tecnologia, algumas se aperfeiçoam e continuam. Mas, no fim das contas, eu acho que o grande lance da cirurgia plástica é tu entender a dor daquele paciente. Porque não adianta tu ter a técnica mais maravilhosa disso, daquilo, e não conseguir... ter essa percepção, esse feeling, sabe? Então, o que nunca vai sair de moda vai ser essa capacidade de se aprofundar em empatia para ser um veículo ali de auxílio pro teu paciente, né? Tá. E me tira uma dúvida agora que eu queria... Nós já estamos encaminhando para a reta final, mas teve uma dúvida que me ocorreu agora. Tá tendo uma... Não sei se mais tanto assim, mas eu acho que eu via mais. Duas coisas. Uma, a doença do silicone. Não sei se é essa, a doença do silicone. Se ela existe de fato, o que tu sabe sobre isso, o que se fala sobre isso. E também se tu tem visto muitas mulheres tirando... Tem um nome, como é que é? Explante, perfeito. Então, existe a doença do silicone. É como se fosse uma... Deixa eu colocar de uma maneira assim, que seja legal de entender. É como se o corpo, de certa forma, não reconhecesse o silicone como sendo parte da sua estrutura e acabar agredindo esse silicone, e essa agressão pode acontecer de maneira cruzada contra o próprio corpo, né? E os sintomas são sintomas como depressão, queda de cabelo, fraqueza, dor muscular. Então, são sintomas muito inespecíficos que cursam com várias outras entidades e diagnósticos. Né? Então, o que eu percebo?
existe o modismo em relação a essa doença, tá? E, assim, sempre que me perguntam sobre a doença de silicone, eu digo assim, às vezes, a pessoa que colocou por uma questão de moda, assim, todo mundo colocou, eu vou colocar, é a pessoa que todo mundo tirou, eu vou tirar, e nunca efetivamente parou para ter um entendimento de se aquilo realmente está, de certa forma, te prejudicando, ou se vale a pena tu investigar, tu tá depressivo por causa do silicone e o resto. Então, é um diagnóstico de exclusão, né? A gente precisa investigar outras questões, quadros psicológicos como depressão, ansiedade, ou ainda quadros endocrinológicos como hipotireoidismo, né? Algumas outras doenças precisam ser excluídas antes da gente atribuir. E por último, uma pergunta que é muito importante. Tu precisa desse silicone? Esse silicone, o que representa para ti ter a mama que tu tem? Tu viveria de boas sem... Porque a mama feminina, ela tem um grau de importância na maneira com como a gente se percebe, e isso muda ao longo de fases da vida. Então também existem aquelas mulheres que por algum tempo o silicone foi fundamental, mas em algum momento ele perde um pouco o sentido. Agora, ter o seu silicone arrancado por causa de uma suspeita que não se confirmou pode acabar afundando ainda mais essa pessoa. Então, é um trabalho, de novo, investigativo, de entender o que está acontecendo junto com o médico reumatologista, para ver se faz ou não sentido do ponto de vista de exames laboratoriais, né, e bioquímico. Então, eu acho que assim, no consultório a gente vê muito menos do que a gente vê na rede social, tá? E, de novo, o que a gente falou antes de começar o episódio, sempre que existe esse radicalismo, essas vozes muito altas que, de certa forma, te impedem ou dificultam a gente de escutar a gente mesmo. É tanto ruído externo que tu não consegue parar para te ouvir. Eu gosto de recuar. Sabe, porque essa necessidade tão grande de falar tão alto, né? Se tu já tá feliz que pra ti isso foi legal, ok, tu querer ajudar as outras pessoas, mas assim, criticar, dizer que tudo diferente do que tu faz tá errado, eu acho que as verdades, elas são muito relativas. Não são o que é verdade pra mim, não é verdade pra ti, vice-versa. Nós vamos ter algumas verdades em comum. Mas tem que ter muito cuidado, sabe? Porque senão a pessoa fica pipocando de radicalismo em radicalismo e nunca efetivamente resolve a sua situação, né? Perfeito. E era isso que eu queria perguntar, assim, se tu tem percebido mais essa necessidade de explantes que tem... No consultório, eu tive uma paciente que eu explantei, assim, deixei sem nada. E algumas outras pacientes, assim, que explantei porque queriam... Aí, não necessariamente pela doença de silicone, mas não queriam mais aquele volumão, queriam ficar com o corpo mais enxutinho. Então, não é uma coisa tão frequente. Ainda o implante acaba sendo mais predominante. Perfeito. E, Adri, pra gente concluir, assim, eu sempre faço uma pergunta no final, né, pra gente fazer um fechamento. Pra essas mulheres que estão nos ouvindo hoje, assim, o que tu diria pra elas, a tua dica, né, o teu conselho da Adri, para que elas possam crescer profissionalmente. Elas querem crescer. O que tu diria para elas? Puxa, vamos mudar aqui o mindset. De biblioteco. Ai, que legal. Deixa eu ver o que eu diria. O que seja ela, empreendedora, médica... Tá, entendi. Eu vou te dizer um negócio que para mim foi uma bênção ter ouvido quando eu tava começando a minha carreira, e quem me falou foi a minha mãe. Porque eu sempre tive essa necessidade de me firmar com minhas próprias pernas e não ter dependência profissional, até por ter os pais médicos, enfim. E eu me lembro que eu tinha, bem no começo, será que, sei lá, tinha consultado uma pessoa, será que ela vai se operar ou não? Bem no início, isso era uma coisa que me preocupava. E a minha mãe tem 74 anos, ela clinica há muito tempo e ela nunca faltou trabalho pra minha mãe, assim, eu admiro bastante ela nesse sentido. E ela disse assim, quando tu tá com um paciente na tua frente, tu não precisa pensar se tu vai ou não operar ele, tu não precisa pensar nada disso. Tu só pensa como que, com o que tu sabe, tu pode ajudar aquela pessoa. Sabe? Tem esse interesse que eu tô vendo no teu olhar
por ouvir o que eu tô falando, é o mesmo interesse que a gente tem que ter profissionalmente. Sei lá, eu vendo parafuso. Chegou alguém para comprar o parafuso, tenta entender onde é que ele vai botar, por que tá ruim, aonde que esse parafuso tá fazendo falta na vida dessa pessoa. É uma prateleira, o que ele quer botar os livros, a garrafinha d'água, entenda, tenta ajudar essa pessoa, porque não tem erro, né? Assim a gente consegue, eu acho que a partir daí só vai. Era isso. Profissionalmente. Era essa a tua... O que ela, no meu entendimento, né, na minha leitura, é o interesse dela tem que ser muito grande por aquilo que ela estiver ouvindo, ou por aquela ajuda que ela estiver dando. Isso? É, tipo, te exclui da fórmula. Seja um instrumento de melhorar a vida da pessoa que tá na tua frente. Show. Né? A pessoa não precisa gostar de ti, não precisa te admirar, não precisa nada disso. Ela só precisa ver em ti alguém que vai melhorar, de certa forma, a vida dela. Vai resolver o problema dela. Sei lá, tu trabalha com uma coisa, tu detém aquele conhecimento, tu tem como ajudar a pessoa. Naquilo, tu tem mais conhecimento que ela e tu tem condições de ajudar. É só ter um interesse genuíno. Show. Legal. Adri, acabou. Que pena. 1 horinha já. Meu Deus. Passou, né? Faladora, eu pensei, tô meio gripada. Não, que nada. Não parei de falar. Não, mas é que me interessa saber. Eu sou bem curiosa. Por isso que eu te disse, eu sou bem curiosa. Sou bem curiosa. Bem curiosa. Adri, obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje, compartilhando, né, os teus... Não só o teu domínio, conhecimento técnico, né, mas a tua profundidade em ser tão consciente, né? Me parece tu me parece uma profissional bastante coerente, consciente, assim, de não apenas entregar o teu serviço, mas entender como o teu serviço vai ou não agregar a vida daquela pessoa, sabe? Acho que faz bastante diferença. Eu acho que, ainda dando continuidade aqui, porque eu falei para essas mulheres que estão aqui ouvindo o teu podcast, porque querem, de certa forma, vencer na vida, ter uma estabilidade profissional, eu acho que a gente é levado a crer que para vender, para se sustentar, tu precisa dourar a pílula, tu precisa fazer a coisa parecer mais bonita do que ela realmente é. E assim, ao longo desses, 11 anos que eu trabalho, eu vejo que eu consigo ser eu mesma e trabalhar com uma certa transparência. Isso não me faz perder pacientes, isso me faz eu ter uma aproximação do paciente que eu quero trabalhar com. E isso funciona para todas as profissões, né? Não é ter, né? É ser. A gente pode ser a gente mesmo e vai dar tudo certo. Não precisa ter medo. Isso aí. Show. Obrigada, Adri. Obrigada a você. Prazer estar aqui contigo. Show. Garotas que nos acompanharam hoje, para você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios para criadora de conteúdo aqui, que habita em mim. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você se inscreva no canal e deixe o likezinho aqui embaixo, combinado? Comenta também, né, por gentileza. Beijos e até a próxima quinta-feira.